galera, beleza? Estamos aqui para falar do episódio 23 de Osakura FM, mas vamos falar mais depois da abertura. Nerd Clover. Bem galera, vamos falar algo desse episódio. Ele se inicia da luta da Futaba com aquela Akira e tem alguns pontos interessantes que eu queria falar. Primeiro, é comentado que ela parece estar produzindo um líquido inflamável, daí vem as chamas dela. Eu não lembrava disso, achei bem interessante isso, já que ela poderia espalhar esse líquido e usar ele para fazer mais de fogo, como ela faz, mas o fogo dela pareceu mais raio laser, na minha opinião, do que realmente chamas. Só alguns momentos deu aparecer fogo mesmo. Mas eu achei, na maior parte que ela tá lutando com a Futaba, parece mais laser do que fogo. Só a minha opinião, não lembro como tá no mangá, mas é assim. Aí vão lutando, a Futaba consegue anular as chamas dela com o seu Aki fazendo barreira, se protegendo. E até que ela, a Akira, usa uma versão do florescimento que o olho fica verde e ela usa chamas ainda mais poderosas que a Futaba. Tenta uma hora de fazer uma chama que estava com um fogo pressurizado e aumentava o calor e a velocidade, só que ele se forma com um tipo de chicote, enrola o da Futaba e ela tira o braço a tempo e revela que não importa o que você faça, as chamas vão continuar até você ser totalmente desintegrada, virar cinzas. O que é bem interessante, mostrar que o poder dela é bem forte. É interessante ver esses poderes. E ela vai atacando com vários ataques em cima da Futaba, até uma hora que parece que ela venceu, só que não venceu. Mas antes, vamos falar de um ponto. Enquanto estava tendo essa luta, a Mitsumi e os restos que ficou no carro helicóptero estava destruindo as torres para impedir que chamassem reforços, porque eles tentaram uma hora, não conseguiram, e já mandaram outros membros irem impedir os outros Osakus. E voltando para a luta, a Futaba resolveu que, chega de brincadeira, vou responder à altura. Ela usa o próprio florescimento dela, o que é bem interessante, mas, cara, nenhuma das cenas aqui que mostrou os florescimentos foi do Shinzo e da Futaba é tão marcante quanto no mangá. As cenas são lindas, são muito maneiras, mas aqui não tem um terço do impacto. Não tem. Mas antes de falar disso, vamos falar do passado da Akira, que foi revelado nessa luta. Ela era uma jovem estudante normal do ensino médio que teve sua vida toda mudada por causa de um piromaníaco. Esse piromaníaco botou fogo na casa dela e acabou eliminando a família dela. E a Tampopo estava de olho nela já há um tempo, porque ela poderia mostrar ser compatível com a Asakura. Então os caras, o Dr. Maria, pegou restos da família dela, costurou no corpo dela e reconstruiu ela. E por causa da relação dela com chamas, o poder dela se manifestou com chamas, ela usou esse poder para acabar com o cara. Ela não se sentiu feliz, só chorou, porque o baque foi forte. E vamos falar aqui como, cara, isso é muito pesado, isso foi bastante wow. E também mostra como Makoto é um filho da puta. O cara literalmente fez isso com a garota. Porra, e é o ponto que ela agora não liga de passar dos limites para acabar se destruindo. Ela fez isso quando viu que a Futaba estava acabando com todos os poderes, os ataques dela. E como a Futaba fez isso? Com a magnidade, o florescimento dela. Ela permite que ela produza um Aki que neutraliza os ataques a um nível absurdo. Todas as chamas que a Futaba que estava tendo dificuldade para lutar por causa do florescimento da inimiga não funcionou. E outro detalhe, o florescimento dos inimigos não chega perto de um florescimento real. O Makoto recomendou ela fugir, mas não deu. E quando ela ia tentar se explodir com um grande pilar, não deu, porque a Futaba impediu. Nocauteou ela, não de primeiro momento, porque ela falou umas palavras para ela, comparando ela ao Taio, onde ela não teve a sorte que o Taio teve de encontrar eles. E que para ela não desperdiçar sua vida, parar de entrar nesse ressentimento, e ela entende esse desespero que ela chegou, porque ambas perderam familiares, o que é bem pesado. Então a Kari é nocauteada. E passamos para a invasão, e agora vemos o Tai e o pessoal sendo atacados por aquele cara que era todo obscuro.
ele é feito de metal líquido. E quem ficou para lutar com ele foi o Shinzo enquanto os outros avançam. E nós vamos indo mais a fundo e, de novo, eles são separados porque o Nanao e o Keigo foram salvar os reféns. Só que mais um chega, aquele cara de azul, que foi lá impedir eles. Ele tem poderes de controlar o ar frio, o que é bem interessante, te dá uns poderes e uma versatilidade boa pra ele. Só que o Keigo mostrou uns novos brinquedos, que foi feito por aquele cara que é apaixonado pela Mitsumi, que o arco dele foi cortado, que fez uns bonecos do Keigo que ele passa a controlar e finge ser, fazer um jutsu multicolorido da sombra do Keigo. Eles vão lá, só que o cara desse é mandado pelo Makoto ir cuidar da energia, enquanto o cara do metal ali vai atacar as cobaias para assim eliminar eles. E, gente, isso mostrou o Makoto não ligando e mostrou mais uma coisa. Aquela garotinha que tá do lado deles, quando ela foi dizer não, porque alguns são os amigos dela, aquele cara que tem poder de gás só botou a mão na cabeça dela e ela entendeu. Cara, ela sofreu um relacionamento abusivo. Eu não lembrava que a Ai sofria esse tipo. Caraca. E o Osaka é bem mais pesado que o meu aparelho no primeiro momento. Então, o Keigo e o Nanao foram atrás do cara, do gelo, enquanto o Shinzo foi lidar com o cara do metal, que não se importa em matar seus próprios aliados, porque ele era um criminoso e foi condenado à morte e não sentiu medo, ele não sente nenhum pingo de medo ou remorso. Então, quando eles vão lutando, pelo cara ser metal líquido, torna difícil isso, e o Shinzo usa uma nova arma, uma pedra negra de Osaka, que essa arma pode tomar a forma que ele quiser, modelar como ele quiser, e pode esmagar as células desse cara. É absurdo, é poderosa, é forte, só que o Shinzo sente a pressão. Ele decide fazer uma coisa que assusta a Shion, que é usar o próprio florescimento. É nos mostrado que o flashback dele, do Shinzo, que ele despertou pela primeira vez o florescimento dele e ficou traumatizado, porque foi algo que ele não controlou e deixou ele muito assustado. O Shinzo não gosta de machucar pessoas e esse florescimento dele faz ele fazer isso. Ele não tinha controle. Mas como ele viu que a Futaba estava disposta a ir com tudo, o Shinzo não pode se segurar e ele vai com tudo. E a Asa apoia ele, dizendo que ele se esforçou, quis dar o seu melhor e ele vai usar o florescimento dele. Meus amigos, esperem para ver o florescimento dele, é bem interessante. Bem, não tenho mais nada para falar. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima!